bastidores, né? Uma coisa que a gente devia fazer mais é colocar mais imagens, até pra ilustrar, fica um pouco mais palatável. Fazer uns vídeos de verão, a gente sem blusa, de sunga. E esse papel eu vou deixar pra você. A gente fala sobre isso daqui a uns 8 meses. Quando tiver. Quando tiver no shape. Tu tem um públicozão aí, Brunão. Os ursos, né? Os ursos. Eu lembrei desse. Galera do time de fora, se você quer fazer uma campanha de OnlyFans do Brunão, não. tiver 10 assinantes aí nos comentários, a gente abre, que talvez seja um caminho mais curto do que a gente ganhar dinheiro com o YouTube, talvez. OnlyFansão do Brunão. Primeiro começa com um pezinho, Brunão. E aí a gente vai subindo aos poucos. Me recuso. Mas vamos lá, galera. Gente. Caraca, tu filtrou metade das palavras que eu tinha pra dizer agora. Porque o nosso queridão Lion, que não é um animal conhecido por nadar, nadou e morreu na praia. E aí, bicho, é mais frustrante ou menos frustrante? A gente vai falar um pouco sobre a queda do Fortaleza, mas de forma breve, porque você já ouviu sobre isso, você está cansado disso. A gente vai se concentrar em o que acontece agora. Marcelo Paes fica? A gente vai de Palermo? Davidson fica? Quem é que sai? E tudo isso a gente vai desenrolar depois da nossa vinheta. Então solta a vinheta, Pedrão, vai. Time de fora. Brunão, cara, seguinte, meu irmão. Foi bom, eu acho, Fortaleza lutar até o final, porque eu fico me colocando ali no papel do torcedor do esporte. Imagina que delícia deve ter sido o segundo turno todinho do esporte, que era ir assistir uma derrota, ir assistir outra. Eu, cara, sou muito fã do último jogo do esporte, né, que levou uma goleada do Grêmio, foi na Ilha do Retiro. Eu sou muito fã daquela galera que foi pra arquibancada. Não era muita gente, obviamente, mas, poxa, meu irmão, aquela galera era ali, um amor incondicional. ele merece meu respeito. E o Fortaleza não foi isso, né? O Fortaleza, como você falou lá no vídeo que a gente citou, do rebaixamento dos dois, ele emendou mais de 100 mil, um atrás do outro, de público nos últimos 2 jogos em casa, meteu 4 vitórias seguidas, 9 jogos de vencibilidade, mas no final das contas não valeu de PN. O buraco que o Fortaleza devia ser enfiado era grande demais. A recuperação foi linda, foi histórica, mas quando o Fortaleza decidiu frescar, frescou muito. Foi como o aluno que decidiu ficar zoando lá do fundão o ano inteiro. E de repente decidiu virar um aluno nota 10. Mas foi tarde demais. Ele quase conseguiu. Mas seja por 1 ponto, por 1 saldo de gol ou por 20, rebaixamento é rebaixamento. Tem alguns mais vexatórios, como é o caso do rebaixamento do Sport. Mas, de qualquer maneira, os dois estarão da Série B do mesmo jeito. Faz diferença ser o último colocado ou o primeiro do Z4? Não faz diferença. Não é para a mesma segunda divisão, né? Tem as nuances e tudo, mas na prática é isso. Aí a questão, Pedro... Passou, né? Passou. Tá doendo um pouco ainda pro torcedor, mas a questão é, e agora? No PC, nos bastidores do PC, se 2026 não tiver começado, tá errado. Né? Diferente da Série A, que já começa em janeiro, a Série B, ela começa ali em março, tem um tempinho ali para conseguir se preparar, mas tem que ter um senso de urgência, porque ano passado, esse ano, né, que passou, né, já estamos em dezembro, o maior pecador do Fortaleza foi a janela de transferência do começo do ano. Sim. Essas contratações ali que foram equivocadas, eu não falo nem tanto do Paulo Fernandes, que foi muito frustrante, mas que não tinha como saber que seria, porque os números, os dados diziam o contrário, mas Davi Luiz, uma galera ali que veio, não funcionou, o Cifec foi meio... Foi meio falho. E eles não podem ser esse ano. E eu acho que eu queria trazer aqui... Não acho que eu queria trazer, eu quero trazer. Eu quero trazer aqui para a nossa roda de conversa, Brunão. Fortaleza, ele tem um ás da manga, que o Ceará, por exemplo, não tem. Fortaleza já tem no seu estatuto uma SAF. E essa pode ser uma válvula de escape para um projeto promissor do Fortaleza, que o Fortaleza mostrou que ele possui. Ele tem capacidade de ter estrutura, a torcida compra o projeto e ele já mostrou que pode ir longe, né? 2G4, 2 vezes nas oitavas de Libertadores da América, final do Sul-Americano, e aí todos esses dados que a gente já sabe. Ele tem cacife, ele tem aporte para conseguir.
Quem sabe com um enchimento de grana ali de fora, mas aí precisa de uma... Eu acho que essa ideia, desculpa, galera, assim, não compro, eu não compro. Essa ideia. Eu não compro, mas eu acho que essa ideia de, vamos vender ações minoritárias, isso ninguém vai querer. Galera, vocês vão... Pedro. O Fortaleza, eu entendo que isso vai defender, a gente vai brigar aqui, porque eu entendo que isso vai defender a instituição enquanto... Mas eu acho que existe essa possibilidade de carta na manga do Fortaleza, porque ele é uma SAF, de ele conseguir, vide o exemplo do Bahia, que em nenhum momento esse ano sequer sofreu com a ideia, diferente do ano passado, mas eu acho que ano passado ele era um outro ecossistema, sequer sofreu e pensou em Z4, se classificou direto para a Libertadores da América. Eu acho que o Fortaleza precisa de uma graninha ali, mano. Precisa. Quando você erra numas contratações, Bruno, você erra nas contratações, você tem grana, você consegue corrigir esse rumo. Fortaleza não tinha que ser muito assertivo. O que você está propondo fazer é o Fortaleza vender na baixa. O Fortaleza, com organização, já se mostrou capaz de atingir semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, oitava de Libertadores, 2 G4. O Fortaleza está no momento de queda, mas se entrar em desespero e querer mudar o estatuto para se vender nesse momento, é muito provável que vai conseguir um acordo ruim. Porque o investidor vê e pensa, poxa, esse time da Série B acabou de cair. Ele está numa posição de vulnerabilidade. O Fortaleza é capaz de se erguer por conta própria, tem uma dívida de 100 milhões, mas também tem muitos ativos para poder vender. É uma dívida que não precisa ser paga de imediato. E aí, cara, se você começa a vender uma parte majoritária logo de agora, você pode acabar perdendo o controle para uma instituição que não vai de fato organizar, que talvez acabe atrapalhando mais. Então, assim, o Fortaleza não pode ceder ao desespero agora. Ele pode se organizar para depois, quando estiver na Série A, pensar em vender, pensar em seguir isso, mas agora é uma saída que é no desespero. Mas a gente vai debater, E nesse mar de Série B, que tá cheio de sangue por aí, os tubarões farejam na hora. Mas aí a gente vai debater, Brunão, porque eu acho que para um bom investidor, Fortaleza na situação que tá, ele é tipo... Eu não gosto de falar nisso, porque eu sou um cara que não gosta desses papos, tal. Na verdade, eu sou meio velho burro pra isso, eu admito. Mas eu acho que, fazendo analogia, é tipo uma Bitcoin. Tipo aquelas moedas assim, criptografadas, que você tá pegando ali no momento, mas você sabe que vai valorizar. Eu imagino que se o Fortaleza ele consegue, apesar de estar na baixa, conseguir vender para um projeto que seja apresentado sólido, para um grupo que já tenha feito isso acontecer, não é tipo, eu vou ter que usar, infelizmente, outro exemplo aqui do nosso estado, não é tipo o Ferroviário que quando vendeu a SAF ficou muito confuso, que parecia ser um grupo que não tinha necessariamente a notoriedade e o cacife para conseguir levantar o projeto. Se ele consegue vender para um projeto que diga, olha, a gente consegue fazer um projeto com objetivos muito claros a médio e longo prazo, eu acho que daria certo, gente. Ok, mas aí a questão, e aí a gente já vai trazer... Eu cansei de troféu. Assim, ó, desculpa, isso é um desabafo pro futebol cearense como um todo. Eu cansei do troféu Jogamos Muito Bem, eu cansei do troféu Campanha Histórica, eu cansei do troféu Importante é Competir, eu quero o troféu, sabe aquele que você bate? Fica na sala de troféu. Que fica na sala de troféu, mano. Eu e com entendo, isso só mas com grana, a questão é justamente... Você está fazendo agora que os investidores gostam de ver, que é um potencial local para investimento que está desesperado por um resultado breve. É necessário tempo, é necessário construção ao longo de décadas. E aí, Pedrão, sabe qual dos motivos que eu acho que não deveria ser vendido agora? A SAF nem sabe quem vai ser o CEO da SAF agora. Ninguém sabe se Marcelo Paz vai ficar, vai continuar, quem iria trazer para um novo projeto, uma nova empresa. Tá tudo muito incerto, porque pela primeira vez em anos, a política interna do Fortaleza está uma bagunça. Você acha que está vivendo um momento de incerteza, Brunão? De incerteza absoluta. Tu sabe o que pode ter certeza e clareza na sua vida? Deixa eu te falar, mano. Meu Deus. Você que acompanha o canal, você já sabe. A gente tá falando da galera que faz isso aqui acontecer, que é a Isoquímica. Nossos queridíssimos, ó, Deus abençoe vocês. 2026 próximo, cheio de luz pra Isoquímica, que trazem os produtos meu lá. Os produtos aqui, ó, que nos enchem de perfume, de maciez, de toque. E a gente vai fazer uma ressalta especial pro amaciante de roupas Paixão. Porque é o que não faltou no futebol cearense, não faltou pra torcida do Fortaleza esse ano, ó.
Foi paixão, ele tá até que tricolor, né? Até Olha aí que eu Fortaleza. Então, Tô galera, planejado. se bateu dúvida na sua cabeça, não tenha dúvida. Se você viu um produto meu lá na gôndola do supermercado, pegue ele, sapeque ele no carrinho do supermercado, porque é certeza de satisfação garantida. Tá certo? Pedrão, Rasga. além da satisfação garantida, eu preciso pensar sobre o que vai ser o Fortaleza 2026. Porque como é que a gente vai vender logo a SAF, uma parte majoritária, que inclusive tem que mudar isso em estatuto, porque nesse momento não pode desse jeito, qual vai ser o futuro? Ninguém sabe se o Marcelo Paes, que foi o grande nome do Fortaleza nos últimos anos, e também em coletiva dada após o rebaixamento, o grande culpado, ele falou que tiveram vários culpados, mas que ele é o principal responsável, ele não fugiu da culpa nesse sentido. Ninguém sabe se ele vai permanecer ou vai ficar. A política do Fortaleza está incerta. Para as eleições que estão por vir, deve ser a primeira vez em anos que deve se formar uma chapa de oposição né? grande. E aí, Pedrão, a minha preocupação para Fortaleza é essa. Não se fulano, cicrano vai ganhar ou perder. A gente vê isso depois. A minha preocupação é que é um Fortaleza que chega para a Série B com uma estrutura de Série A, com bons investimentos no clube, com bons investimentos na base, com uma boa fundação, vamos dizer, por trás, de equipamento mesmo para fazer um bom futebol, que vai ser o melhor equipamento da Série B, provavelmente, entre os times da Série B. Contudo, se tiver problema político, rixa política, tudo isso pode ir por água abaixo. Porque a partir disso, com a desunião do clube, foi a desunião do clube que acabou levando esse clube para a Série C há vários anos. Então, essa é a minha maior preocupação. Dívidas são preocupantes? São preocupantes. Mas tem ativos, dá para renegociar, dá para tentar driblar de alguma maneira. A estrutura está lá, dá para treinar, dá para fazer uma boa formação para 2026. Mas se a política é conturbada, meu amigo, não tem grana, não tem estrutura, não tem torcida que dê jeito. E essa é a minha maior preocupação para o Fortaleza. Precisa resolver isso, precisa encontrar uma pacificação do clube para que aí sim possa conseguir construir 2026, que já deve ter começado. Caraca, tu trouxe um dado no vídeo que a gente fez sobre o rebaixamento dos dois, que eu não tinha me tocado desse dado e me quebrou muito. O último rebaixamento do Fortaleza foi em 2009, e foi mesmo. Quando tu falou, eu disse, não, tá errado. Aí eu fui pensar, né? Não, tá errado. Não, ele passou 8 anos na Série C, aí depois foi B, A, passou 7 anos. É isso, é verdade. E olha que maluco, 16 anos do último rebaixamento. Eu não digo que é um sentimento novo, porque eu acho que todas as vezes que bateu na trave da Série C, esse sentimento ele foi... Mas desde o... De 2018, desde o menos. acesso, desde os acessos, não é um sentimento do Fortaleza, né? E aí... Eu, particularmente, acho que o melhor nome para gerir o Fortaleza é o Marcelo Paes, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um cara que se mostrou preparado, se mostrou qualificado para erguer o clube. É um cara que entende muito bem a estrutura do Fortaleza. Imaginar um CEO, alguém de fora que ainda viesse, se adaptasse, entendesse a cultura, fazesse tudo, eu acho que não funcionaria. É um cara que eu acho que acabou de alguma forma... Eu vou falar essa palavra com bastante aspas, tá? Mas é um cara que foi boicotado pelo momento conturbado político, não estou falando por uma pessoa específica, mas o momento... O cenário. O cenário conturbou e de alguma forma boicotou. Mas você mostra que, mesmo assim, ele ainda quase conseguia. Mesmo assim, ele quase conseguiu fazer uma correção de rota no final do segundo tempinho assim. Eu acho que o grande pecado foi o Renato Paiva ali. Eu acho que o Renato Paiva ali foi um erro. Foi uma aposta, assim como foi o Palermo, que podia também não ter dado certo e deu muito. Sim. Né? Eu acho que demorou para tirar o Paiva. Eu acho que não demorou para tirar o Vojvoda, porque o Vojvoda já tinha se provado outrora que era capaz. Tanto é que, ironicamente, ele foi pro Santos e salvou o Santos do rebaixamento. Era a missão dele. Quando ele chega no Santos, o Santos estava na briga pelo Z4, como ficou até o final do campeonato. Sim. Na última rodada, o Santos tinha chance de cair. Apesar que a tabela foi muito generosa com o Santos, né? Pegou 2 rebaixados e um que não lutava pro PN. Sim. Mas ali rolou uma correção de rota e eu acho que o Marcelo Paes é um cara extremamente preparado. O que enfraquece a situação é porque a única pessoa que, na teoria, estava sendo preparado para ser o sucessor foi o Alex Santiago, que saiu do clube. Que saiu com muitas intrigas, a gente nem sabe. Saiu do clube, que como ele bate no peito dizendo que ele nunca mais vai trabalhar com futebol. Que ele tinha estudado não para ser um profissional, para ser profissional do Fortaleza. Para ser um profissional do Fortaleza. E aí, cara, eu não consigo
imaginar outro nome preparado, com as costas largas para conseguir aguentar esse baque, que é muito difícil, que é uma instituição que eu não concordo com essa máxima que a galera diz, que a pessoa ficou refém do sucesso. Acho que ninguém fica refém do sucesso, mas que aumentou o sarrafo do Fortaleza e a cobrança vai ser muito alta. A gente passou uma década inteira acostumado em ver o Fortaleza Em uma ascensão. em outro patamar. Tipo, você vê o Fortaleza jogando contra o Boca Juniors no La Bombonera, jogando uma final de Sul-Americana, né, batendo o Flamengo no Maracanã. Todas essas coisas que a gente não imaginava acontecer em outro momento, de forma tão bonita, de forma tão... A história do Fortaleza é muito bonita e não se encerrou. Eu acho que esse choque de realidade, ele é extremamente necessário. E se as pessoas, o dirigente, quem faz o futebol no estado, forem sensíveis a isso, vão transformar esse limão em limonada. Vão conseguir fazer com que alguns cenários não se repitam. Tanto de acomodação, como foi no caso do Ceará, como de total entrega de uma temporada inteira, como foi o Fortaleza. Quem assistiu o dossiê do Fortaleza que a gente fez, sabe que essas últimas rodadas não foram novidades. Todo mundo bateu no Ceará, dizendo que o rebaixamento do Ceará foi vexametório pelo campeonato que ele fez, mas o do Fortaleza foi tal qual, porque as últimas rodadas não apagam um ano bizarro do Fortaleza. A pré-temporada a pré-temporada bizonha que aconteceu em Orlando, as contratações sem nexo, o ser eliminado na Copa do Nordeste pelo Retrô, tudo isso e tudo isso tem que ser lembrado. Desculpa, o Retrô nem joga a Copa do Nordeste. Joga, né? Joga, pô. Copa do Brasil, desculpa. Ser eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, todo esse retrospecto que rolou no ano tem que ser lembrado e tem que ser trazido. Tipo, o desfecho melancólico de uma jornada de herói tão bonita como foi a do Vojvoda. Tudo isso não pode ser apagado. Então, para mim, também foi um vexame. Agora, conseguiu, de alguma forma, resgatar o torcedor no final. Sim. Se a gente olha, as redes sociais são um termômetro da torcida. Se a gente olhar, assim que acabou, eu fui nas duas, né? Pra ver como tava. Instagram, a do Ceará era todo mundo toca fogo nisso, toca fogo no Porangabuçu e transforma na saia atacadista. Era todo mundo nesse sentimento de ódio, de raiva. E do Fortaleza vocês lutaram bravamente, tal. Time de guerreiros. Então rolou um afago no peito do torcedor. Sim. Que tanto apanhou o ano todo. E aí, Pedrão, só para concluir esse vídeo, eu queria falar sobre algumas perspectivas para o futuro. Porque eu acho muito difícil manter o Palermo. O Palermo conquistou o carinho do torcedor. Inclusive, já estava sendo especulado no Grêmio, por algumas mídias independentes por lá. Sendo que o Palermo conseguiu o que ele queria ao vir para o Brasil. Usar o Fortaleza como vitrine para conseguir entrar no mercado brasileiro. E fez isso muito bem. Ele merece. Agora a questão será que o Palermo vai querer adotar mesmo esse projeto na Série B? E como é que o Fortaleza vai fazer com o salário dele? E é claro também, haverão muitas vendas, muitas saídas, mas eu acho que é importante manter alguns jogadores que adotaram o Fortaleza como time e também tem essa sana, essa garra, essa vontade de crescer e lutar e retornar para o Fortaleza, para a primeira divisão. Eu vejo isso no Pierre, eu vejo isso no Brits, por exemplo. Talvez o Breno, ele também possa permanecer, ele ficou muito importante, ele cresceu, ele virou um jogador um pouco mais simbólico nessa reta final. Sim. Você tem mais alguns que gostaria de trazer? Não, eu acho que eu não penso tanto elenco, eu tava preso ainda ali no Palermo, porque eu fiquei pensando, cara, Palermo sai, né? A gente tem que pensar na realidade de Série B. Quem é que vem, né? Seria muito irônico e muito doido a gente pensar no Guto Ferreira no Fortaleza. Eu tava pensando nele, cara. O cara conseguiu fazer o acesso do Remo ali daquele jeito, né, bicho? E ele é um cara conhecido por isso, né? Sim. Pô, mas é um cara também que tem uma ligação muito grande com o maior rival, né? Ele fez algumas campanhas ali com o... Caraca... Eu tô tentando imaginar o Guto Ferreira tricolor, gira, irmão. né? O mundo da bola gira. Mas assim, isso, cara, a gente só vai descobrir com o tempo. E tem uma pessoa que vai saber todas as respostas. Você. Justamente. Você mesmo no futuro. Quem acompanha o time de fora vai ficar por dentro de tudo. Então, se inscreve no nosso canal, dá tua curtida.
na teu hype, deixa teu comentário, dá uma sugestão melhor do que o Guto Ferreira, porque eu tenho certeza que tem torcedor do Fortaleza agora me xingando horrores nos comentários. Dá uma sugestão melhor caso o Palermo não fique. E é isso, galera. E Marcelo Paes, poxa, se esse vídeo chegou no Marcelo Paes, vem pra cá, vem explicar pra gente o que rolou. O que foi esse ano? Esse microfone vai ficar aberto pra você. Esse não, a gente consegue outro. Esse do Bruno, que é melhor que o meu. A gente deixa o microfone aberto pra você falar tudo, tá certo? Poxa, seria legal que só, né? Marcelo Paes, rasga o verbo. Aqui você vai poder fazer isso. É isso, e um beijo, um cheiro, um queijo. Até mais. O ano não acabou. O time de fora continua até a reta final do ano. Com muito conteúdo legal, bacana, pra você que é inscrito. Beleza? Valeu? Então... Fui!